O ano de 2020 foi marcado pela pandemia do coronavírus e suas consequências pelo mundo todo. Mas também tivemos motivos para nos orgulhar. 2020 entrou para a história pelo engajamento de atletas na luta antirracista. Foram vários exemplos de apoio a essa luta que, olha, é antiga. Nas quadras, na pista, no campo, do basquete à Fórmula 1, chegando ao futebol. Eu sou a jornalista Eduarda Strebe, está começando agora o Golcast, o podcast que fala de futebol de um jeito diferente. Nosso convidado de hoje é Marcelo Carvalho, fundador do Observatório da Discriminação Racial no Futebol. Participam com a gente o presidente da GolManage, Luiz Henrique Nunes, e também o jornalista Norton Capel. Marcelo, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Tudo bem com você? Olá, Duda, tudo bem? Tudo certo. Torcendo para que 2021 também seja um ano onde haja muito engajamento, né? E essa luta, a gente consiga prosseguir com essa luta antirracista no esporte. Perfeito. Já fomos bem em 2020, tivemos evoluções, como a gente falou, que continue assim nesse ano que está chegando, né? Eu já vou logo te perguntando, até para que os nossos ouvintes possam conhecer um pouquinho mais desse observatório, você é o fundador. Eu queria saber como surgiu lá em 2014 essa iniciativa e como é que foi a criação disso. Imagino que depois de tanta coisa que a gente já viu no meio do esporte, chegou uma hora que foi necessário essa atitude. O observatório, ele nasce ali por março, abril de 2014, né? A data de fundação é maio, mas a ideia nasce a partir daqueles casos de racismo com o Márcio Chagas, o Tinga e o Arouca. Era início do ano, 2014, o ano que o Brasil sediou a Copa do Mundo, e esses casos chamaram muita atenção do Brasil e do mundo. Então, muita gente se perguntou o tamanho do racismo dentro do futebol brasileiro. E eu fui pesquisar os casos anteriores, fui pesquisar as leis, e aí eu não encontrei essas informações. E aí, não encontrando essas informações, eu resolvi criar um espaço, né? Primeiro era um espaço dentro da rede social, dentro do Twitter, onde eu pudesse colocar todos os casos que acontecem e, principalmente, colocar o desdobramento desses casos. Porque, no primeiro contato com alguns atletas, o que eu ouvia sempre era que eles não iam falar de racismo, porque racismo não dá em nada. Ao contrário, dá para a pessoa que denuncia uma certa possibilidade de fechar as portas. Então, eu quis trazer as informações que eram públicas, mas que não estavam em lugar nenhum. Então, o Observatório nasce para ser um repositório, um lugar onde a gente pudesse falar dos casos de racismo, mas também pudesse acompanhar o desdobramento desses casos. E aí, como é um assunto que o Brasil precisa discutir, o Observatório acabou ganhando um espaço de mídia, um espaço dentro do mundo acadêmico, onde a gente consegue colocar essas informações, né, dos casos, seus desdobramentos e o que acontece com o racismo no futebol brasileiro. Agora, como funciona isso? Assim, só para a gente entender um pouquinho, né? Você tem esse olhar, digamos assim, em cima desses casos, do início ao final, ver se há mais impunidade ou não, se esses assuntos são levados a sério. Tivemos agora, recentemente, vários casos ocorridos e que muitas vezes a gente não vê o final mesmo, né? Então, esse olhar é o do observatório, de ir até o final e de cobrar, muitas vezes, uma solução? Isso, esse é o principal olhar, né? O principal olhar é tentar trazer para a sociedade, primeiro, que os casos de racismo não são casos esporádicos, eles acontecem com muita frequência. E, num segundo momento, é tentar, junto à justiça desportiva, né, porque o nosso olhar é dentro do mundo do esporte, tentar acompanhar o desdobramento desses casos. Então, hoje a gente já tem um avanço muito grande, a gente consegue uma interlocução com o STJD, então os casos acontecem, a gente manda informação para o STJD e recebe os desdobramentos desses casos, julgamentos, casos que a gente até nem tomou conhecimento, mas que estão sendo julgados. Então, isso nos favorece, porque a gente consegue mostrar para a sociedade brasileira um recorte dos casos, porque não são todos. A gente monitora, por exemplo, casos denunciados pela mídia esportiva. Então, os 67 casos que a gente diz que houveram em 2019
São 67 casos noticiados pela mídia esportiva ou por qualquer outro veículo de comunicação. Nós recebemos muitas outras denúncias de racismo, mas como a gente não consegue atestar a veracidade desses casos, nós preferimos trabalhar com os casos que a gente tem fonte da informação. Marcelo, muito obrigado por estar conosco aqui no Golcast, participando desse tema tão importante. Seguindo aí no que tu estavas colocando, de 2014 até 2019, houve um aumento de 235% no número de casos denunciados de injúria racial, preconceito. Eu queria saber de ti se nesses já quase 7 anos, o que tu atribui a esse aumento dos casos? É o empoderamento dos negros no futebol? Qual é o contexto que tu coloca essa realidade que chama atenção pelos números, mas também porque cada vez que acontece um caso, ele tem uma ampla repercussão bem maior que tinha há 6, 7, 10 anos atrás? Não, perfeita a tua colocação, e eu atribuo a 2 fatores, né? O primeiro, a gente tem no Brasil e no mundo um aumento do discurso de ódio dos governantes, e aí está fazendo com que as pessoas se sintam autorizadas a expressar o seu preconceito. Isso é algo que a gente percebe, e aí vai ter um reflexo na internet, vai ter um reflexo nos estádios, mas também um aumento muito grande da conscientização dos torcedores e jogadores. Então, muitos jogadores que antes acreditavam que sofrer uma injúria racial era parte do pacote de ser jogador de futebol, eles começam a compreender que não, que existe uma linha muito importante que não pode ser ultrapassada, que é a questão da dignidade humana. Então, o jogador hoje ele começa cada vez mais a denunciar os casos de racismo que ele sofre, que ele sofreu e que antes ele aceitava calado. E, por outro lado, a gente tem um aumento de torcedores que estão se organizando em coletivos. Então, são coletivos de torcedores que se organizam de fora dos clubes e que começam a forçar os clubes de futebol a se posicionar tanto na questão de racismo como machismo, homofobia. Então, a gente tem um crescimento de torcedores que estão compreendendo o espaço do futebol como um espaço que precisa respeitar limites. E aí, com esses torcedores, com jornalistas, com jogadores mais atentos, a gente tem um aumento dos números. E aí você faz uma colocação que ela é muito pertinente. A gente tem um aumento do número de veículos de comunicação que começam a prestar atenção nas denúncias feitas pelos atletas. Se antes um atleta falava de racismo e não tinha espaço para colocar o que ele dizia, hoje a gente tem os veículos de comunicação muito atentos, e muitas vezes até eles mesmos, jornalistas, começam a questionar mais atletas a respeito do tema. Se você Marcelo. Me permite, por favor, Luiz, lá de Brasília, vamos ouvir o Luiz. Olá, Marcelo, olá a todos. Aqui de Brasília, como a Duda disse, na sede da empresa. Em cima disso que tu estava respondendo na pergunta do Norton, né? Racismo é crime no Brasil há muito tempo, há 3 décadas pelo menos, né? E aumentaram, de fato, muito os casos, né? As denúncias, né? Houve mais denúncia, houve mais visibilidade, né? Isso está claro e ficou mais claro ainda na tua resposta. Mas o que de fato vai fazer com que isso tudo melhore, no meu entendimento, é quando aumentarem as punições, né? Porque uma coisa é a denúncia, outra coisa é nós sabermos se realmente estão punindo quem tem que ser punido, né? Porque se é crime, tem que ser punido. Se há uma quantidade maior de denúncias e de casos, né, e se eles estão mais visíveis, se a imprensa nos mostra isso mais claramente, as punições também aumentaram ou não? Não, as punições não aumentaram. A gente percebe ao longo desses 6 anos que o número de casos a gente vem aumentando cada vez mais, mas o número de casos julgados e mesmo punidos, eles não crescem conforme o número de casos denunciados. Então, você faz uma colocação que ela é muito forte no sentido de racismo é crime. Então, se é crime, a pessoa precisa ser punida.
A questão é, se a gente pensar em racismo no Brasil, a gente não tem ninguém preso por racismo no Brasil, futebol ou fora do futebol. Então, a maioria dos casos, eles acabam indo para injúria racial. Injúria racial, tu consegue converter a pena em serviço assistencial ou até mesmo diminuir o atenuante. Então, isso faz com que as pessoas comecem também a expressar o seu ódio, sabendo da lei, sabendo que elas não vão ser punidas. E aí, por isso que o Observatório bate tanto na tecla de precisamos aumentar o combate ao racismo. E o combate ao racismo, ele não é somente pela punição, mas, num primeiro momento, a punição tem que vir para inibir os racistas e para fazer com que as pessoas se sintam acuadas para não expressar o seu preconceito. Porque o que a gente está vendo hoje é as pessoas expressando o seu preconceito cada vez mais publicamente. E isso é muito perigoso, porque a gente começa a ter uma sociedade onde a gente tem uma divisão das pessoas que discursam o ódio para aquelas pessoas que querem se defender. E muitas vezes as pessoas equiparam as duas. E nós não estamos falando de pessoas... Quem quer se defender não está tendo ódio contra alguém. Ela está apenas buscando o seu espaço e o seu respeito. Ainda em cima disso, das punições, porque eu busquei lá no site do Observatório uma frase que para mim é importante, né? E até vou ler aqui a frase que está lá. Nos espaços de poder e das entidades que avaliam as possíveis punições, o que temos são pessoas brancas que não entendem o racismo. E isso é um dos principais fatores para não avançarem neste debate, né? E eu concordo plenamente com isso. E acho até que o branco ele é privilegiado nesse aspecto porque ele não sofre o racismo, né? O branco ele pode... Aqueles que têm mais consciência, eles podem se incomodar e devem se incomodar com isso, mas eles não sofrem como pessoas de cor sofrem, né? E se nos poderes, e aonde se avalia, aonde se pune, a maioria é branca, e essas pessoas não sofrem e não entendem, me parece que existe a tendência de acontecer exatamente o que tu está dizendo. Aqui ele deixa para lá, diminui, não foi bem isso, não foi bem aquilo, acaba suavizando ou diminuindo a gravidade de alguma situação qualquer. E até mesmo na hora de fazer as punições, né, prever um possível regulamento, ele já é feito de uma maneira que quem está escrevendo não está percebendo a gravidade da situação. Então, por exemplo, a FIFA pensou em 2018, se eu não estou enganado, num novo código de ética, que ela dava ao árbitro o poder para interromper o jogo e dar a vitória ao time cujo atleta sofre racismo. A questão toda é que os árbitros não estão seguindo o que a FIFA determinou e a FIFA não pune o árbitro. E o que a gente está vendo é a punição aos jogadores que estão se indignando contra o racismo que eles estão sofrendo. Um dos casos, por exemplo, a gente pode citar o caso do Tyson, né, que sofreu racismo, saiu de campo, foi convencido a voltar. Quando ele volta, ele sofre racismo de novo e ele acaba sendo expulso. Então, essa percepção da gravidade do racismo, ela não está na mesa das autoridades. Ela não está na mesa de quem determina, quem comanda o futebol. Nós tivemos, por exemplo, no mesmo jogo, nós tivemos uma multa 4 vezes maior por objeto de pirotecnia e a multa do racismo foi 4 vezes menor. Então, essa percepção da gravidade do racismo não está na mesa de quem comanda o futebol. Indo nessa linha, a Frente Nacional Antirracista se reuniu com a CBF agora em dezembro para discutir algumas ações que poderiam ser educativas ou até de publicidade em termos do assunto. Tu achas que isso realmente tem e precisa ser feito? Porque eu para mim, tem uma imagem que me impacta todo dia, todo jogo da Inglaterra que eu vejo. Antes dos jogos, todos os jogadores, os 22 e os 3 árbitros e banco de reservas, se ajoelham na luta, né, que é a marca do antirracismo, que é os atletas se ajoelharem, alguns até com o punho cerrado, que também é uma marca dessa luta. Eu não vejo nada no Brasil semelhante. Como que o Observatório
está engajado, como ele vê essa questão de que as entidades, né, pegando também aí o que o Luiz comentou e que tu estava te referindo, o quanto as entidades também têm que entrar nessa briga, têm que entrar junto, têm que ir para o confronto em relação a esse problema gravíssimo. A Duda colocou, por exemplo, que o 2020 foi um ano onde o maior número de atletas começou a falar de racismo. Mas, em contrapartida, no Brasil, foi um ano que as entidades esportivas, as que comandam o futebol, pouco falaram de racismo. Então, a CBF, por exemplo, ela não fez, quando o futebol volta na pandemia, ela não se manifestou sobre a questão racial. A questão racial, quando o futebol volta no mundo, teve manifestação na Inglaterra, nos Estados Unidos, na Alemanha. Esses são alguns países que nós vimos e monitoramos ações de combate ao racismo. No Brasil, o futebol volta e parece que aqui os casos de racismo não existem, porque nada foi feito. O que foi feito no Brasil foi algum clube ou algum atleta que se manifestou de forma individual. E aí, quando a gente não tem essa atitude da principal entidade que comanda o futebol brasileiro, a sensação que a gente dá para a sociedade é que aqui o problema do racismo não existe. O problema do racismo não existe quando o brasileiro vai jogar contra um time sul-americano. Aí vai ter o problema do racismo. Como se no Brasil, os 67 casos que o Observatório falou não fossem graves. Essa é a grande questão, assim. As federações também pouco falam de racismo. Os campeonatos estaduais voltaram, vão voltar agora daqui a algumas semanas, e nós não temos, por parte das federações, um trabalho de combate ao racismo. Seja uma campanha de marketing, seja uma campanha educativa, seja uma palestra, um workshop, nada. O futebol brasileiro, ele simplesmente discute os casos de racismo, toda vez que um caso de racismo acontece num grande clube ou com um grande atleta. Aí a sociedade para e as entidades se manifestam. Mas ao longo do ano, nada é feito. E essa para mim, é o principal motivo que a gente não consegue avançar no debate do racismo no futebol brasileiro. As entidades esportivas, as federações, a CBF, as marcas e as empresas, elas não estão envolvidas nessa luta. Nós corremos o risco que os atletas comecem a silenciar novamente. Aquele silenciamento que a gente conseguiu quebrar, os atletas se manifestarem sobre a questão racial, se as entidades, os clubes, as federações não apoiarem, o meu medo é que os atletas voltem a silenciar e não denunciar mais os casos de racismo que eles sofrem dentro ou fora de campo. Marcelo, tu tocasse nesse ponto que talvez vá gerar uma polêmica, mas eu não posso me furtar desse assunto. Tu achas que deveria haver uma união maior dos atletas negros no futebol para buscar isso, né? Porque a gente está falando aqui do Observatório, é uma ação maravilhosa e tudo mais, mas até que ponto tu achas que poderia ou não haver mais empenho dos atletas, dos jogadores negros nesse assunto? Tu acha que está ok, falta, dá para ser mais? Como tu te posiciona em relação aos próprios, no caso, que são os atingidos por esse problema? Eu acho que a gente está muito longe do ponto ideal, né? E está muito longe do ponto ideal porque a maioria dos atletas tem medo de se posicionar. Na cabeça do atleta ainda estão os casos de racismo onde os atletas se manifestaram e eles sofreram represálias. Então, por exemplo, ainda está na cabeça do atleta o caso do Aranha, que ele acaba não tendo mais clube para jogar. E aí, se a gente for buscar na história, está lá o caso do Reinaldo, em 78, na Copa, que se manifesta e acaba indo para a reserva. Então, o atleta de futebol ele ainda tem na cabeça dele que a possível vítima vai passar a ser ele de novo. Ele foi vítima do racismo e vai ser vítima do sistema se ele falar de racismo. E o meu ponto é, a gente precisa quebrar isso não só com os atletas negros. Os atletas brancos precisam também entrar nessa luta. O que aconteceu naquele jogo do Paris Saint-Germain e Istambul, ele é algo que quem luta, né, contra o racismo, contra todas as violências, achou maravilhoso. Por quê? Porque ali os 22 atletas decidiram abandonar o campo de jogo.
atletas brancos, atletas negros, atletas do clube que sofreu racismo e atletas do clube que não estava envolvido no caso. E isso é fundamental para a luta. É fundamental que os jogadores brancos comprem esse discurso, comprem essa luta. Nós não podemos fazer com que só os atletas negros estejam empenhados nessa luta. O negro já sofre a questão do racismo, e aí ele não pode ser o único a lutar. Marcelo, eu acho perfeito isso que você está dizendo, e quando o Norton falava ali sobre essa mobilização, eu levantei o dedinho, porque eu ia dizer justamente isso. Eu acho que é um papel de todos nós. E eu até faço uma relação, se tu me permite, com a questão da mulher no futebol. Nós também, eu, enquanto repórter esportiva, fiquei 20 anos ouvindo gracinha, preconceito, discriminação, calada. Eu não tinha voz. Se eu falasse, era mimimi. Então a gente engole e vai para frente. Imagino que seja algo semelhante quando você ganha voz para poder se sentir confortável, para dizer isso eu não quero na minha vida, isso eu não admito na minha vida. E eu acho que esse movimento das mulheres também foi interessante, porque as mulheres ganharam voz hoje, existe mais espaço para essas mulheres serem ouvidas e respeitadas. Mas também me parece que não é uma briga minha enquanto mulher. É dos homens também, é das pessoas, da sociedade, é de todos nós. Então, até eu faço essa relação, não sei se posso, mas sinto um pouquinho disso também, né? De que essa luta é de todo mundo, é da sociedade, de não admitir essas questões e de dar mais força para essa causa, seja a minha, a tua, a nossa, de uma sociedade melhor. Não, foi perfeita a tua colocação, porque é justamente nessa união de forças que a gente vai conseguir evoluir, né? Nesse entendimento de que se um dia a gente sofreu essas violências e sofreu essas violências calado, foi porque não existia espaço para falarmos dela e porque o espaço do debate era muito menor. Hoje a gente consegue debater o assunto, não só racismo como machismo, de forma muito mais contundente. Hoje as pessoas estão parando para nos ouvir e deixando de lado aquela coisa de, não, é vitimismo. Não, não é vitimismo. É a vítima falando do que sofreu. É a mulher falando que, durante muito tempo, eu sempre ouvi essas gracinhas, mas nunca gostei. Apenas silenciava porque eu precisava daquele espaço. Eu precisava daquela oportunidade de trabalho. E aí o que acontece hoje é, as pessoas não passaram a ser vitimistas, elas passaram a reclamar do que elas sempre sofreram. Perfeito. Eu parei aqui esperando o Luiz. Vamos a Brasília, vamos a Porto Alegre. Todo mundo quer aproveitar o Marcelo. Aproveita, porque eu quero me perguntar. Vamos lá. O que eu ia comentar, assim, falou aí do preconceito com as mulheres, a questão do racismo, mas tem uma coisa que é independente do sexo, independente da cor, que eu acho que é de todo o ser humano. É outro defeito da nossa sociedade, que é o egoísmo. O egoísmo, né? Talvez essa união não exista porque alguns atletas, né, talvez assim, não é comigo, eu estou bem, eu jogo num clube grande, eu sou um jogador consagrado, eu tenho um salário alto, eu não quero entrar nessa briga, essa briga não é comigo. Ou ele não é maltratado, ou ele nunca passou por um problema desses, então ele não se envolve, né? Eu imagino que isso possa acontecer também, né? Vocês estão falando aí de... Pois não. O espaço do futebol, ele vende muito a questão da meritocracia. O jogador, ele, num grande clube, ele passou por cima de diversos obstáculos, entre eles, sofrer racismo. Então, muitas vezes, o atleta entende que se ele reclamar de racismo, ele está sendo vitimista, né? Então, por exemplo, eu preciso passar por cima de tudo e todos para chegar nesse lugar. E depois que eu cheguei nesse lugar, eu sou quase comparado a um super-herói. E se eu sou um super-herói, se eu reclamar de algo, eu vou estar tirando a minha capa, eu vou estar me mostrando humano. Então, muitos atletas, eles têm esse medo de se tornarem humanos. Porque a gente, sociedade brasileira, muitas vezes trata jogador de futebol como uma outra categoria. Coloca num pedestal e trata de uma redoma, né? Ninguém pode chegar perto, ninguém pode falar, ninguém pode... Então, tudo isso faz com que o atleta se sinta um super-herói, se sinta como alguém muito privilegiado.
E aí, quando tu traz ele para a questão humanitária, que é a questão racial, ele vai ver que ele é igual a todo mundo. E muitas vezes isso é dolorido. É dolorido ser novamente igual a todo mundo e é dolorido voltar às raízes daquela infância pobre, daquela infância onde sofrer racismo era algo normal. Então, muitas vezes, o atleta também quer esconder essa dor que está dentro dele. Mas ele tem medo e tem receio de tocar naquela ferida. Marcelo, tu fizesse a colocação sobre essa questão do apoio dos jogadores brancos, né, dos jogadores em relação aos jogadores de cor. Tem um caso do Cavani, que foi punido por 3 jogos pela Liga Inglesa, por ter respondido a um fã na rede social, respondido com a expressão "graças, obrigado, negrito". Jogadores uruguaios, intelectuais uruguaios entenderam que a punição foi excessiva, porque a expressão negrito na Argentina e no Uruguai é uma expressão culturalmente considerada carinhosa. O Cavani, que foi o punido, disse o seguinte: ele não concordava com a punição, mas ele aceitava a punição se ela fosse educativa. Qual o valor da educação nesse contexto de racismo? O valor da educação está... E a gente, por exemplo, trazer isso para debate, né? A Inglaterra, hoje, ela está apertando o cinto cada vez mais para que os casos de racismo lá diminuam, porque ela tem também uma crescente dos casos de racismo dentro do futebol inglês. E aí, quando tu aperta muito o cinto, muitas vezes tu até pode sair um pouco do tom, que é o que a maioria das pessoas está dizendo hoje, que a Federação Inglesa saiu um pouco do tom quando puniu o Cavani. A questão é, existe uma regra, existe uma orientação para que os jogadores não usem termos que possam ser considerados ofensivos. A Inglaterra vem trabalhando muito forte nesse sentido. Então, por exemplo, o Cavani, ele sabia que ele corria um risco ao escrever o termo negrito, porque ele poderia ser mal interpretado. E isso foi o que aconteceu. E de novo, né, aquilo que o Luiz me perguntou, a maioria das pessoas que estão defendendo o Cavani são pessoas brancas, que também não se colocam na posição de uma pessoa negra de como ela vai receber aquilo. O que aconteceu no jogo do Paris Saint-Germain em Istambul, que não foi um xingamento, foi o uso da palavra negro para se referir a alguma pessoa, é ali que a gente começa a perceber o quanto você me chamar de negro pode ser ofensivo. E essa é a questão da educação, que as pessoas entendam e que, por exemplo, a gente tem nome, né? Eu sou o Marcelo. Então, quando uma pessoa quer se referir a mim, ela pode, por exemplo, perguntar o meu nome antes de me chamar de qualquer coisa. E qualquer coisa geralmente está relacionada à cor da pele. Esse é um trabalho de educação, que as pessoas entendam que as pessoas racializadas no mundo são as pessoas negras. Porque a gente não chama as pessoas brancas de branco. Aquele branco. Não, a gente vai tentar achar um nome para a pessoa. Mas as pessoas todas se sentem autorizadas, quando não conhecem uma pessoa negra, a chamar aquele negro. E muitas vezes aquele negro é carregado de preconceito. Então isso é a questão que eu acho que a educação entra nesse primeiro papel, que é da gente conscientizar, é da gente ouvir. Eu acho que está faltando para o mundo hoje é a gente escutar. E escutar é isso, é escutar os negros, escutar as mulheres, escutar os LGBTs, para que a gente entenda o que é ofensivo pela vítima e não no outro lado, né? Porque eu, homem, não posso dizer o que é ofensivo para uma mulher ou não. Eu acho que esse é o papel da educação, que as pessoas entendam, compreendam e estudem, né? Estudem para tentar entender o que a gente está falando. Falando de educação, Marcelo, eu acho que uma boa educação ajudaria muito nessa luta contra o racismo, sem dúvida. O cara educado, o cara com formação, o cara com bons valores, as pessoas, né, que têm bons valores, eu não acredito que uma pessoa com bons valores seja uma pessoa racista. Não deveria, não faz sentido para mim. Voltando àquela questão dos 67 casos que nós citamos lá no começo, no relatório do Observatório de 2019, fala de 154 casos de discriminação, sendo 67 casos
de racismo, mas fala de 136 no Brasil e 18 no exterior. Ou seja, 88%, quase 90% dos casos de discriminação e de racismo no Brasil. E difícil não lembrar da fala do nosso vice-presidente, que disse que o Brasil não é um país racista. Talvez não seja racista para ele, talvez ele não tenha tido nem maldade em dizer isso, talvez ele não sofra, talvez ele não entenda, né? Então, se ele não entende, talvez ele até possa dizer uma coisa que me parece ser completamente errada. O Brasil é, sim, um país racista. Mas a pergunta que eu te faço, tendo 88% dos casos no Brasil, é se o Brasil é mais racista, né? Se o Brasil discrimina mais do que os outros países, ou o nosso país é mais mal educado no sentido de ter pouca educação, de ter pouca formação, de ter poucos bons valores. Eu acredito que no Brasil, primeiro, assim, trazendo um pouco do que disse nosso vice-presidente, a questão do racismo ela ainda está muito atrelada ao xingamento. Então, as pessoas consideram que ser racista ou se tornar racista naquele determinado momento, né, é quando você xinga uma pessoa negra. E racismo dentro da lei no Brasil ficou muito estabelecido que é proibir uma pessoa negra de circular em determinado espaço ou ofender uma coletividade. Então as pessoas se agarram muito nesse ponto. E as pessoas esquecem que racismo ele é estrutural, ele é institucional. Se a gente parar para pensar no Brasil e perceber que 56% da população é negra, mas essas pessoas não estão nos espaços de poder, a gente tem um problema com o racismo. Se a gente pensar que a maioria das pessoas ainda atribui uma pessoa negra à questão da malandragem, né, que foi o que aconteceu naquele jogo do Flamengo e Bahia, onde o Gerson é malandro, e malandro é o que disse o vice-presidente quando ele disse que a população brasileira herdou dos negros a malandragem. Então, essa associação com algo ruim, a malandragem na conotação ruim, ela traz para as pessoas negras algo que marca muito. Quando eu vou procurar um emprego, o empregador vai sempre pensar, esse cara é um malandro, eu preciso tomar cuidado com ele. Então, isso é racismo. Mas para a sociedade brasileira, racismo é o xingamento. O número de pessoas mortas no ano, por exemplo, para a sociedade brasileira não é racismo. Nós tivemos uma pessoa que foi morta em Porto Alegre dentro de um supermercado e ali estava toda a questão racial, quando a segurança começa a seguir a pessoa pela cor da pele. Mas quando vai para a justiça, não é racismo. Não foi o racismo que determinou o começo do incidente. Então, a educação ela passa muito também para que a gente perceba o que é racismo. Que racismo não é o que determina a lei. Que racismo é toda essa estrutura que se beneficia da questão racial no Brasil. A gente precisa entender que os negros hoje estão em posição de inferioridade economicamente porque nós tivemos um processo de libertação dos negros que não possibilitou a eles qualquer processo de igualdade com as pessoas que não eram negras. E a gente precisa lembrar que foram 350 anos de escravidão para 120 anos, 132 anos de libertação. Então, ainda está muito dentro da cabeça da sociedade brasileira que o negro não é capaz intelectualmente. A gente não tem treinadores negros no futebol brasileiro. Isso faz parte do racismo, mas a sociedade brasileira se recusa a discutir isso como racismo. Eu acho que a educação está dentro desse papel, da gente entender, buscar a história do Brasil, reler a história do Brasil, tentar entender aonde estão os negros na construção do Brasil e não apenas achar que o negro era um ser escravizado, que era um ser, que era coisa e que hoje avançou um pouco, né? A gente precisa entender o que era a África antes dos negros serem escravizados. E isso tudo faz parte de um processo de educação que a gente não tem nas nossas escolas. Marcelo, usei o óculos aqui porque eu não quero errar o nome do profissional. E eu quero também entrar num assunto polêmico a partir do que tu está colocando. É o Marcel Tonini, ele é um cientista social e ele defende isso que tu te referiu, a questão das
de não termos negros como técnicos, como dirigentes. Eu faço parte de um conselho deliberativo do Internacional, onde o número de negros é minoritário, é um número muito pequeno, e isso é triste, é muito triste, porque não reflete o que é a torcida do Internacional. Mas eu queria saber de ti, tu achas que cotas raciais, ou como defende esse cientista Marcel Tonini, cargos, preparação de ex-atletas negros, uma qualificação, o quanto isso tu acha que poderia ajudar nesse item que nós estamos falando aqui de educação? O quanto tu acha que seria possível para ajudar a reverter esse quadro? Tu achas que nós temos que chegar nesse nível de ter que estabelecer cotas no mundo do futebol brasileiro, que é o caso que nós estamos tratando aqui? A gente pensar em cotas no esporte, a gente tem dois exemplos, né? A gente tem hoje nos Estados Unidos e a gente tem na Inglaterra. E a questão lá na Inglaterra, ela não é uma cota para que tenham número de negros num determinado espaço. Ela é uma cota que ela exige que um profissional, que um cargo de diretor executivo, por exemplo, está aberto. Você tem que entrevistar 5 pessoas, uma dessas pessoas tem que ser uma pessoa negra. Então, ela começa a fazer com que o sistema olhe para determinados espaços e perceba que ali não tem negro. Foi o que você fez quando olhou para dentro do Conselho Deliberativo do Inter e percebeu, poxa, aqui não tem negros. E isso a gente só vai ser possível a partir do aumento desse debate. A partir de que alguém diz, olha, naquele espaço não tem pessoas negras, aí as pessoas vão olhar para aquele espaço e é mesmo. Por exemplo, eu fiz uma palestra uma vez onde eu disse que só 2 treinadores negros da Série A, de 20 clubes, eram negros. Pessoas que estavam na plateia depois vieram falar comigo e disseram que nunca tinham percebido que negros de treinadores quase não existem no futebol brasileiro. Então a gente precisa chamar a atenção do problema, tentar achar uma solução, e muitas vezes a solução ela vai passar por determinar cotas ou determinar, por exemplo, que seja entrevistado um profissional negro, para que aquele lugar ele comece a ter diversidade, para que eu aqui do lado de fora olhe para aquele espaço e pense, poxa, eu posso entrar lá, eu posso ser um conselheiro de um grande clube, eu posso ser um treinador, porque a questão de treinadores a maioria é ex-jogador. Por que profissionais negros não estão nesse espaço? Essa é a primeira pergunta que a gente precisa fazer. Aonde estão os ex-jogadores negros que não estão ocupando esses espaços? Claro que isso passa muito pela educação, não só a educação de sala de aula, mas muito pela educação também financeira, né? Porque hoje, para fazer um curso da CBF, ele custa por volta de 30 mil. Um ex-jogador tem que ter esse valor. E muitas vezes um ex-jogador, houve história de ex-jogadores que ganharam muito bem e que hoje não tem mais dinheiro. Por quê? Porque não tiveram uma educação financeira. Então, tudo isso é um processo. É um processo que eu desconfio, né, muitas vezes, que o Brasil não quer fazer. Porque se um jogador de futebol ganha milhões e hoje, 2 anos depois, ele está pobre, alguém está rico. Alguém enriqueceu com aquele dinheiro. Então, o sistema ele não quer mudar. Por quê? Porque os mesmos continuam enriquecendo. Então, esse processo de ter cota ou não ter cota vai depender muito da análise que cada clube vai fazer ao olhar para dentro de si. Se um clube, por exemplo, olha para dentro de si e percebe a necessidade de ter mais profissionais negros e começa a pensar nesse fato, a gente não precisa pensar em cotas. Mas se um clube, uma federação, uma empresa entende que está tudo normal mesmo não tendo pessoas negras, a gente vai ter que começar a trabalhar com cotas. E eu defendo cotas, por exemplo, nas universidades, pelo simples papel de espelho. Eu não posso ser o que eu nunca vi. Então, hoje a gente tem muitas pessoas negras ocupando espaço na televisão. Um garoto, quando vê um profissional negro lá, ele pensa, poxa, eu posso chegar lá. Porque eu tenho 47 anos, na minha época, as pessoas negras que tinham dinheiro ou que tinham espaço, elas eram jogador de futebol ou pagodeiro. Então, na minha mente, eu imaginava que eu teria que ser ou jogador ou pagodeiro. Eu não me imaginava num outro processo. Isso que você fala é muito legal. Tu sabe que eu acompanho nas redes sociais a Maju Coutinho.
E ela tem postado, gente, ela na televisão e crianças negras olhando com admiração aquele lugar que ela conquistou, tão bacana, né, maravilhosa do jeito que ela é, como inspiração, como algo natural que deveria ser, e não uma surpresa a Maju estar ali ou em outro lugar, não é? E eu acho tão legal porque ela está inspirando essas meninas e dizendo, gente, o nosso lugar está aqui, está onde você quiser, onde você lutar para estar também, como todos nós lutamos, né, pelo nosso ganha-pão, digamos assim. E eu acho tão bacana, porque aí as menininhas elogiam o cabelo dela, e aí tu transforma um discurso numa realidade, em algo natural, em algo que faz parte da realidade da minha filha de 10 anos, que não vê cor, né, que vê realmente uma outra sociedade. Então, eu acho isso muito bacana, né, como pequenas ações que acabam realmente servindo de inspiração e de espelho, como você faz, como você falou muito bem. Porque é isso. Se me permite, Marcelo, a Duda falou 2 vezes uma palavra que, para mim, resume tudo. É natural. Natural. Quando a gente estabelece cotas, pode até ser uma solução para um momento. Pode ser uma ação efetiva para um determinado momento. Mas racismo, inclusão da mulher, inclusão do negro, inclusão de pessoas mais pobres, enfim, isso é inclusão social. E inclusão social não é tu dar uma chance. Inclusão social não é dizer que em 5 entrevistados, 1 tem que ser negro, 1 tem que ser mulher, 3 podem ser homens brancos. Não, isso não é inclusão social. Inclusão social é quando todos tiverem condições e oportunidades iguais de chegarem aonde quiserem chegar. Isso é inclusão social. Não tem que ser assim, ó, dá uma vaga para ele, dá uma chance para ele ver que ele também pode chegar. Não, ele tem que poder chegar. Quando todos nós trabalharmos, quando a sociedade inteira trabalhar para que todos possam ter as mesmas condições, competir pelas mesmas vagas de trabalho, pelas mesmas posições, quando isso for possível e for natural, a gente vai estar ganhando essa luta. Antes disso, é remedinho. É remedinho. Né? Então, não funciona. A questão é naturalidade. A inclusão social, para mim, é isso. Eu concordo plenamente, assim, mas a questão toda é que a gente vive numa sociedade que não entende isso, né? Uma sociedade que acha que o esforço de cada um pode levar as pessoas a qualquer lugar. E a gente vê na prática que a coisa não é bem essa. Então, eu concordo contigo, assim, as cotas elas não têm que ser para sempre. Em determinado momento, elas vão ter que acabar. Porque ou o processo vai ter que ser natural, ou a gente vai ter que zerar tudo para tentar entender onde está o erro. A questão toda é, a gente ainda não tem uma educação de qualidade que possibilite a todos saírem para o mesmo lugar. A gente ainda trata uma pessoa pobre que chegou em determinado espaço como uma heroína. A gente não vai ter milhões de heróis. A gente vai ter um herói. A gente vai ter uma pessoa que saiu da periferia, que conseguiu cursar um curso de direito, que chegou ao STF, ou que montou o seu escritório, mas esse é um caso. As outras 99 pessoas, elas vão viver numa realidade que é da comunidade, porque é difícil demais abandonar aquele lugar. E não só pela questão econômica, pela questão cultural. De novo, né? Eu não posso ser o que eu não imagino. Eu não posso ser um médico se eu nunca entrei dentro de um hospital. Eu preciso ter alguém que me diga, olha, isso é possível. Esse espaço aqui é nosso. É possível chegar aqui. Isso faz parte de uma sociedade que quer as coisas melhores. A questão toda é que a gente vive numa sociedade que ainda quer manter os mesmos privilégios. Por isso que a gente fala muitas vezes de privilégio branco, né? É porque é isso. Porque a gente não está disposto a abrir a porta para ver a mudança acontecer. Vocês estavam falando antes assim, de união de atletas, de federações, de confederações, de entidades esportivas, mas acima de tudo isso tem o país, tem a lei, tem o Congresso, tem o STF, como tu citou, né? Aí eu estava vendo assim, ó, já existe o 20 de novembro, né, o Dia da Consciência Negra.
Tem o 3 de julho, que é o Dia de Combate à Discriminação Racial. Recentemente, uma deputada propôs criar o 2 de maio, que seria o Dia Nacional da Luta contra o Racismo do Futebol. Isso é muito jogo para a torcida. Isso é muito deputado querendo criar uma data para ser legal, para ser bacana, para a gente parecer que está fazendo alguma coisa efetiva. Não tem nada de efetivo nisso. Claro que as datas são importantes, porque é o momento que a gente vai refletir, vai pensar, vai homenagear, vai valorizar movimentos, inclusive, como o teu, né? Mas não está faltando um negócio mais pesado, mais dentro da lei, mais, é assim, tem que funcionar isso? Com certeza, com certeza. Eu acho que, de novo, né, a gente precisa rediscutir a lei do racismo. É uma lei que diz que racismo é inafiançável e imprescritível, mas a gente não tem ninguém preso no Brasil por racismo, a gente tem um problema. E a questão é, como a gente trata isso? Será que o Congresso está disposto a tratar isso? Será que o Congresso, composto na sua maioria por pessoas brancas, está disposto a dizer que toda atitude racista ela vai ser punida e tem que ser punida? Eu acho que passa por esse processo. Passa pelo processo de diversidade, pelo processo de inclusão, de ter pessoas negras nesses espaços determinando o que é a lei, o que vai ser a punição. Porque, de novo, né, a gente vai estar tratando um problema das mulheres numa sala com 10 homens. A gente vai estar tratando o problema dos negros numa sala com pessoas brancas. A gente precisa incluir. A gente precisa ter diversidade. O Norton falou, por exemplo, de um conselho deliberativo com poucas pessoas negras. Esse conselho, ele não tem diversidade. Falta muitas vezes discutir o tema. Como é que a gente discute o tema se a gente não tem diversidade nesses espaços? Eu acho que passa por aí. E a questão das leis e das datas é isso, né? Hoje a gente briga no Brasil para que 20 de novembro seja uma data reconhecida de luta do povo negro. Mas a gente tem do outro lado uma galera que acha que não deve existir 20 de novembro, que não deve existir o Dia da Consciência Negra, que a gente não tem racismo. E aí os números apontam, por exemplo, para um genocídio da população negra. A cada 23 minutos um jovem negro morre assassinado no Brasil. A gente tem negros fora do sistema de educação. Então a gente precisa discutir racismo. A gente precisa ter uma data, por exemplo, de 20 de novembro para trazer essa reflexão. E, infelizmente, precisa ter uma data. A questão toda é que a gente transformou hoje no Brasil a luta contra o racismo numa questão política, ideológica. E, no ponto de vista correto, a luta contra o racismo, contra todas as violências, ela é humanitária. Ela está longe de ser de direita ou esquerda. Ela é humanitária. Afinal de contas, ela mata. Ela mata negros e mata mulheres e mata LGBTs. Que baita reflexão. E o Marcelo colocou bem, né? O Brasil hoje trata muito o racismo quando há um xingamento, quando há uma ofensa. E talvez, e eu digo isso com muito cuidado, talvez isso não seja o maior problema e até tem a ousadia de imaginar que um determinado xingamento até pode não ser racismo, pode ser, né, e vou falar aqui em português bem claro, pode ser uma babaquice, pode ser um ato de raiva, uma falta de educação. Eu acho que um cara que chama alguém de negro com o propósito de xingar, ele até pode não estar pensando em racismo, ele pode estar pensando em xingar. Né? Esse mesmo cara, eu imagino que ele possa chamar um deficiente físico de manco, possa chamar um cara de gordo, né? Enfim. Né? O problema maior não está no xingamento, é a questão estrutural, para que todos possam ter as mesmas oportunidades. Eu lembro do caso do goleiro Aranha, quando houve aquele problema aí em Porto Alegre, todo mundo foi defender aquela situação e a torcida do Santos e os Santos todos defenderam o Aranha, né? Corretamente, óbvio, né? Mas quando o Aranha resolveu sair do Santos e ir para o Palmeiras e colocou o Santos na justiça, ele recebeu ofensas muito parecidas de cunho racista da torcida que o defendia antes. Então, do tipo assim, tá do meu lado, tu é legal. Tu não tá do meu lado, eu te xingo. Né? Isso talvez não seja o racismo, isso talvez seja uma grande idiotice. Né? O racismo
É isso que nós estamos falando aqui, é dar condição para que todos na sociedade tenham as oportunidades, independente da cor, do sexo, da altura, do peso, seja do que for. É isso. Não, é fundamental que a gente entenda isso, né, para que a gente não caia na cilada de querer tratar toda a questão racial com punição, porque a gente não vai resolver o problema com punição. Porque se o racismo é estrutural, é falta de oportunidade, não adianta a gente punir, a gente precisa debater, a gente precisa entender que essa questão não é só xingamento. O Brasil não pode parar um campeonato para debater o xingamento a um atleta. Ele tem que pensar por que atletas negros não estão dentro do quadro da CBF. Por que nós não temos treinadores negros? Porque nós nunca tivemos um treinador negro na seleção brasileira. Nós tivemos, por exemplo, o Didi, que foi treinar a seleção peruana e é o único negro brasileiro a participar como treinador de uma Copa do Mundo. Por que negros brasileiros nunca tiveram essa oportunidade? Isso é oportunidade. Isso é entender que existe um racismo estrutural na nossa cabeça, que a gente acredita que pessoas negras não podem ocupar aquele espaço. A gente discute no Brasil, por exemplo, que goleiro não pode ser negro, porque goleiro negro dá azar. Isso até 2000, de 1950 aos anos 2000, a gente não teve goleiros negros na seleção brasileira, porque se acreditava que goleiros negros davam azar. O goleiro negro depois do Barbosa vai ser o Dida, que vai chegar à seleção brasileira, porque a gente caiu naquela armadilha que pessoas negras não podem ocupar posições de extrema responsabilidade. Goleiro é uma posição de responsabilidade. E isso a gente precisa discutir. Eu conversei, por exemplo, com o treinador de goleiros do Inter, num programa esportivo, e aí ele me disse, Marcelo, depois dessa nossa conversa que eu fui perceber que durante a minha passagem pelo Inter, eu treinei poucos garotos negros. Por que eu treinei poucos garotos negros? Aí ele disse, pô, cara, é muito bom ter participado desse debate contigo, porque eu vou para casa hoje refletir sobre isso. Por que eu não treinei garotos negros para a posição de goleiro? É isso que a gente está fazendo. A gente precisa discutir, a gente precisa parar para pensar por que nós não temos pessoas negras em determinados espaços. Isso sim vai mudar o racismo. A gente não pode tratar racismo unicamente como a questão do xingamento, a questão do insulto. Eu queria tratar contigo a questão da posição de clubes, né, no futebol brasileiro. Vários clubes hoje tratam dessas questões, quando elas surgem de denúncias de racismo, de injúria racial, através das redes sociais de clubes, como forma de engajamento. Mas, pelo tom da nossa conversa aqui, isso talvez não seja suficiente. Qual é a tua avaliação da forma como os clubes, não, já falamos de CBF, coisa, mas as instituições, né, onde realmente o jogador atua, onde o jogador é a vítima, onde o jogador tem ali o seu trabalho. A tua visão dos clubes, como está a relação dos clubes profissionais do futebol brasileiro nessa questão? Eu tenho uma opinião que muitas vezes vai longe das pessoas que militam na área da consciência negra, né? Da questão do movimento negro. Porque a minha perspectiva é de esperança. Porque quando o Observatório nasce em 2014, no primeiro ano de trabalho, a gente vai monitorar de 2 a 3 clubes falando de racismo em 20 de novembro. Nos anos que vão se passando, a gente vê o aumento dos clubes que se manifestam em redes sociais sobre a questão negritude. Em 2020, nós não monitoramos, porque praticamente todos os clubes falaram de racismo. Se no primeiro momento era uma peça publicitária, num segundo momento nós já temos clubes indo além. Nós temos hoje o Bahia, que está fazendo todo um projeto, né, para aumentar o número de pessoas negras dentro da direção do clube. Nós temos o Grêmio fazendo um processo de debater racismo entre os funcionários, entre o futebol feminino, entre as categorias de base. Então, nós estamos avançando. Então, o meu olhar é meio de poliana. É o olhar de alguém que olha para aquele lugar e diz, poxa, nós estamos avançando. Ainda não estamos naquela posição que eu gostaria, mas estamos avançando. Hoje, a maioria dos clubes tem se posicionado sobre a questão racial nas redes sociais. Alguns clubes já começam a discutir com o observatório uma maneira de implantar um processo dentro do clube
para discutir racismo com os funcionários, com as categorias de base, com os sócios. Então, o Observatório, hoje, ele já vem dialogando com muitos clubes para processos internos. E muitas vezes são trabalhos que não saem para a mídia. São trabalhos que a gente vai fazendo ali de formiguinha, auxiliando numa publicação de rede social, auxiliando numa ação de marketing, mas que o Observatório vai fazendo essa interlocução com os clubes e a gente começa a perceber um aumento na preocupação dos clubes em como se comunicar com a sociedade. Isso é um avanço. Claro, de novo, ainda não chegamos no ponto que a gente gostaria, mas se a gente pensar o futebol brasileiro, é um avanço. Nos últimos 10 anos, avançamos e muito. Precisamos avançar mais, com certeza. Mas o que eu digo é, primeiro, que o clube se manifeste de qualquer forma. Depois que ele entenda que o posicionamento tem que ser um pouquinho mais forte. Mas quem conhece clube de futebol, eu brinco, né? Que muitas vezes é preciso uma usina para acender uma lâmpada. Então, uma simples manifestação do orgulho LGBT dentro de um clube de futebol, para quem conhece as direções do clube, sabe que para aquilo acontecer foi muita luta. Mas muita luta mesmo. E eu participei de diversos processos dos clubes de futebol, que eu digo, eu até brinquei com o Roger Machado, poxa, Roger, eu quero escrever um livro sobre os bastidores. Por que isso? Porque é 2 dias planejando uma ação, para no dia sair uma frase. E a frase, assim, se a gente está em dúvida se realmente um clube quis se manifestar ou não, é por isso. Porque a gente ainda tem dirigentes de clube de futebol que acreditam que não precisam entrar nessa seara, que não tem nada a ver com o clube. Então, por isso que eu digo, gente, podemos criticar, mas também podemos elogiar as ações, porque elas precisam acontecer. Você citou o Bahia como um dos exemplos, correto? Correto. E o Bahia, esse episódio recente do Gerson, né? Aquele episódio ele é um pouco complicado, porque o juiz alega não ter escutado nada, tanto não colocou na súmula, ficou aquele negócio, olha, ninguém ouviu, ninguém sabe, o Gerson disse que o jogador chamou ele de negro, ou para com isso, negro, alguma coisa assim, mas o jogador disse que não, o Ramírez, né? Ramírez, o jogador do Bahia, disse que não foi isso, a questão da língua, ele não entendeu diferente, e o Bahia, que me mostra esta responsabilidade ou essa consciência, acabou reintegrando o jogador, né? Eu quero crer que o Bahia não teria perdoado o jogador se ficasse claro para ele que houvesse, que tenha tido um caso de racismo ali. E a gente também tem que partir para uma realidade que não serão todas as acusações de racismo que serão pertinentes, que as pessoas falham, independente da cor, também falham, né? Então, essa é uma situação complicada, não é? Porque fica... Eu sei que a voz da vítima é importante, eu até disse isso no começo, o branco não sofre, o branco não entende, né? A pessoa negra sofre isso, ela é quem tem autoridade para falar e dizer que aquilo a ofendeu. O Gerson tem essa autoridade, em princípio, mas o jogador nega. E o Bahia acabou, não sei se dando razão ou por falta de provas, acreditando no jogador. Situações como essa são complicadas também, né? Essa é uma situação muito delicada, né? Para nós do Observatório, assim, principalmente porque a gente vem construindo com o Bahia desde 2018 uma relação de ações, de propostas e tal, e aí aconteceu com o Bahia. E aí a gente discutiu muito internamente com o Bahia também as ações que seriam feitas dali para frente, né? Uma das coisas que eu sempre disse para todo mundo que me procurou foi que casos semelhantes, quando aconteceram no futebol brasileiro, a gente não teve punição para o agressor, porque ficou a palavra da vítima como a palavra do agressor. E ali eu disse que, mais do que punir o Ramírez, a gente precisava estabelecer novos parâmetros para o futebol brasileiro. Por exemplo, quando o Gerson ouve o que ele ouviu, imediatamente ele se dirige ao árbitro. Naquele momento, o árbitro deveria ter parado o jogo para ouvir o que o Gerson estava falando. Isso é o que a gente precisa discutir.
Isso é o que a gente precisava ter discutido naquele momento. Era a ação que o árbitro teve ao ser informado pelo Gerson. O que o árbitro fez foi, ele não ouviu o Gerson, ele não coloca em súmula o que o Gerson fala, só vai para a súmula depois que ganhou toda uma repercussão de mídia, aí sim o árbitro coloca isso na súmula. Possivelmente, quando for para o STJD, o Bahia e o Índio Ramírez não vão ser punidos, porque vai faltar prova. Então, o que a gente precisa estabelecer é o árbitro, ele precisa ouvir o que os atletas estão falando. No sentido de, quando um atleta se dirigir a ele falando da questão racial, que ele ouça o que o atleta disse. Porque, de novo, né, não adianta a FIFA colocar lá um código de ética dizendo que o árbitro pode parar um jogo. Mas o árbitro ele não para o jogo, nem mesmo para ouvir a vítima. Então, o processo está errado. O processo precisa ser ajustado. Se o processo fosse melhor elaborado, naquele momento a gente teria uma outra reação. Talvez, naquele momento, a gente tivesse dos atletas de dentro do campo a mesma reação que a gente teve no jogo do Paris contra o Istambul. Mas o que a gente teve ali foi um confronto de jogadores do Bahia defendendo o seu colega e jogadores do Flamengo acusando o jogador do Bahia. Porque eu acho que, no fundo, ali, ninguém estava entendendo o que estava acontecendo. Essa é a questão. Isso é o que a CBF, quando eu digo CBF, porque é a entidade que regula os campeonatos, ela precisa estabelecer. Ela precisa sentar com árbitros e dizer, olha, racismo é isso. E aí nós vamos chamar diversas pessoas do movimento negro que vão falar para vocês o que é racismo, que não é só xingamento, que não é só um insulto, para que aí sim o árbitro entenda o que ele precisa colocar na súmula. Porque muitas vezes o árbitro não sabe nem o que colocar na súmula, porque ele não entendeu o que aconteceu no campo. E o caso do Bahia, para mim, é isso. A questão de punir ou não punir o atleta, o Bahia tinha a faca, a espada apontada para jugular, né? Se ele punisse o atleta, ele ia punir o atleta sem prova. Se ele não punisse o atleta, todo mundo ia dizer que o Bahia faz as ações na rede social, mas na prática não faz nada. Então o Bahia se sentiu acuado. E essa troca de informações que a gente teve com o Bahia foi justamente para dizer, cara, vamos pensar além disso. Vamos propor para a CBF, vamos bater lá a Bahia, o Observatório, para propor para o quadro de arbitragem que mude a norma como trabalha com esses casos. Para que o quarto árbitro... E vai ter algo nisso agora, porque quando tu falou, eu fiquei pensando em alguns árbitros, né, negros que têm uma relevância e que hoje até são comentaristas de televisão na questão de arbitragem e que poderiam participar e ajudar nesse processo. Então, eu te pergunto objetivamente, isso está acontecendo, vai acontecer junto à CBF, junto ao Gaciba, lá, uma ação veemente nesse sentido, Marcelo? Nós conversamos com o assessor do Beritani, né, o presidente do Bahia, e ele tinha dialogado com a CBF. A gente, por ter sido bem perto da festa de final do ano, a gente não retomou a conversa. Mas essa é uma conversa que a gente quer retomar para ver se a gente consegue conversar com a CBF e, principalmente, né, conversar com o quadro de arbitragem. Assim, porque a gente teve naquele jogo Vasco e São Paulo, foi o único jogo no Brasil interrompido por uma ação de preconceito e discriminação, né? Que era o canto da torcida do Vasco em relação à torcida de São Paulo. Algo assim, eu não me lembro agora. Era a questão não era do goleiro? A questão do goleiro? Não foi a questão não, eu acho que era o canto da torcida do Vasco em relação à torcida aos jogadores do São Paulo. Do São Paulo. A questão da homofobia. Homofobia, Bambi, aquela coisa? Isso, homofobia. Mas ali a gente teve o Daronco prestando atenção no que estava acontecendo fora do campo. A questão é, será que todo árbitro vai estar antenado ao que está passando fora do campo? Então, por isso que a gente precisa sentar com o quadro de arbitragem, né, com o Gaciba, e, cara, olha só, ou a gente coloca uma outra pessoa para fazer isso, ou o quarto árbitro precisa estar disposto a ouvir o que está sendo falado para que a gente entenda e que a gente consiga, por exemplo, colocar em súmula. Porque, por exemplo, quando a gente fala que aumentou as denúncias, mas não aumentaram as punições, muito porque a maioria dos casos não vai para a súmula. A maioria dos casos são jogadores que relatam após o jogo que sofreram racismo, mas que durante o jogo não falaram nada.
e aí o árbitro não coloca na súmula. Não colocando em súmula, não vai para julgamento. Então, esse é o processo que a gente precisa conversar. Existem casos que não vão para súmulas e são punidos, tá? Mas aí é exceção. O caso do Aranha, por exemplo, ele não foi para súmula. Ele só vai para a súmula depois. Mas ali tu tinha imagem de televisão. Então, o que a gente precisa é isso, que o árbitro entenda que o primeiro passo para um processo, para um caso ser julgado, é ser colocado em súmula. Bom, gente, eu acho que é o Will Smith que diz uma frase, né? O racismo não está piorando. Ele só está sendo filmado, né? Quando se filma, fica mais fácil. Acho que a Duda está partindo aí para encerrar, mas uma última curiosidade de minha parte, que eu acho que seria legal. Nas pessoas, eu não sei quantas pessoas trabalham no observatório, mas existe alguma pessoa branca? Existe. A Débora. Que bom, era isso que eu queria. Para não parecer uma luta de uma classe contra alguma coisa. São pessoas juntas brigando pelo que é certo. E isso fica bom. E a Débora sai fora daquilo que a gente disse de pessoas brancas que não sabem o que é racismo. Certamente ela sabe. Nem a conheço, mas já admiro. É isso mesmo. A Débora são duas coisas, né? Mulher e uma pessoa branca. Então, a gente tem... Quando a gente para discutir ações, a gente tem um outro olhar quando a gente dialoga com ela, né? Perfeito. Muito obrigado, Marcelo. Gente, para mim ficou claro que nós precisamos falar mais sobre isso e eu fico muito feliz do GoCast ter levantado a bola para um tema tão relevante, tão esclarecedor e tão, assim, necessário em tempos atuais. Fico muito feliz mesmo e que possamos ouvir mais da dor de vocês, né, Marcelo? Porque a gente acha que entende, acha que sabe, mas é só a gente... chegando perto e conhecendo a realidade mais a fundo, a gente consegue ajudar um pouco mais. Então, muito obrigada aí pela tua participação aqui no GoCast, foi muito bacana. Tenho certeza que o Luiz e o Norton estão também realizados com esse nosso bate-papo, muito bacana mesmo. Eu que agradeço e eu costumo dizer, né, que infelizmente nós estamos aqui para falar de racismo, mas felizmente os espaços estão se ampliando, a gente está conseguindo debater e, como você disse, a gente está fazendo o papel da escuta, né? A gente precisa escutar para que a gente aprenda o que machuca o próximo. E aí, quando a gente começa a entender o que machuca o próximo, a gente começa a pensar não em dizer que eu sou uma pessoa que não cometo racismo, machismo e tal. Não, eu sou uma pessoa que estou pensando cada vez mais em me policiar para que eu não faça isso, né? Porque a gente nasceu numa sociedade extremamente racista, machista. Então, o que a gente nós somos pessoas que estão preocupadas com o próximo, e a gente fica se policiando o tempo inteiro, né? Eu passo o tempo inteiro me policiando para não cometer os mesmos machismos que eu olho para o meu pai e vejo, que eu olho para as pessoas e vejo. É isso. E até mesmo o racismo, né? Porque muitas vezes eu também vou reproduzir algo que eu sempre ouvi. Todos podemos aprender e melhorar. Não sou eu que encerro o programa, Marcelo, quem encerra é a Duda, mas a nossa empresa, a Go Manager, é uma empresa de consultoria, assessoria em gestão esportiva, tem o GoCast, tem outros produtos. Esse espaço aqui sempre estará à tua disposição, sempre que quiseres. Né? Obrigado. Não só para esse bate-papo, mas para qualquer outra ação que a gente puder ajudar nessa luta que não é do observatório, não é de pessoas que têm a mesma cor que tu tens, essa luta é de todos nós. Um grande abraço, muito obrigado. Obrigado e vamos conversar então para 2021, pensar em alguma ação. Show de bola, galera, que tenhamos mais exemplos positivos aí para mostrar de atletas engajados nessa batalha e que possamos ter realmente um mundo melhor. Esse foi o GoCast, o podcast que fala de futebol de um jeito diferente. A gente se vê, até a próxima!